vereador Djalma Santos, professora, a senhora pode contar, né, junto com os colegas, que nós estaremos nessa defesa. Uma defesa essa que é justa e é correta. Que, além do mais, uma coisa muito importante, que é a gente ajudar as pessoas a construir os seus sonhos. Deus abençoe, muito obrigado e até a próxima. Ainda para comentar o assunto abordado na tribuna, concedo a palavra à vereadora Jaldice Nunes. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Excelentíssimo senhor presidente da mesa, demais componentes, senhoras vereadoras, senhores vereadores, imprensa, assessores, familiares, tem aqui o ex-vereador Noel, também a ex-vereadora Iraci, autoridades presentes e representadas, todos que estão conectados através das redes sociais oficiais dessa Casa Legislativa. E agora, boa tarde, já aprendi em Libras, e aí Na verdade, eu estou, assim, bastante triste, professora Iraci. Eu que fiz, né, algumas viagens, quando eu estive na condição de diretora de cultura aqui do município, nessa luta, né, tivemos em Feira de Santana, na época o prefeito Zé Ronaldo nos recebeu lá para discutir e lutar por esse sonho da volta do transporte, né, nos trilhos do trem de passageiro. Eu sou neta de ferroviário, fui nascida e criada ali na Rua da Usina, bem próximozinho da Estação São Francisco, desde na hora de ir para a escola, na hora do almoço, né, sempre o nosso relógio era ali o sino, enfim, muita história, e a gente sabe dessa luta que a professora Iraci Gama, ex-vereadora também, o tempo todo querendo que fosse retornado esse transporte. Eu sei que hoje, quando daqui a pouco eu encontrar com meu pai, né, Zé Piranha, muito conhecido, filho de Antônio Nunes, que andou muito para Salvador para trazer mercadoria para a loja São José, a loja de tecido. E meu pai, apaixonado pela essa história e pelo trem, eu tenho certeza que ele vai ficar muito triste de saber dessa possibilidade, né, de estar acabando com esse sonho de retornar o trem de passageiro. Muito obrigado, presidente. Conceda a palavra à vereadora Jússia Cardoso. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde, professora Iraci. É uma honra tê-la nessa casa, a senhora que já passou aqui na condição de vereadora também, e está aqui nesse momento histórico, sendo também a primeira a utilizar a tribuna popular, na legislatura que nós temos um número maior de mulheres eleitas nesta casa. Eu quero me colocar à disposição na condição de mandato, mas eu acho que esse debate da ferrovia precisa ser uma agenda da Casa Legislativa, né? Que o conjunto dos vereadores se comprometam e que possamos criar mesmo uma agenda de como podemos intervir nessa situação que a senhora traz aqui. Para dizer que essa questão da ferrovia e o desenvolvimento de Alagoinhas tem uma relação direta, né? E, além disso, há um debate também sobre o patrimônio histórico, o patrimônio cultural, que tanto a gente observa na sua luta, que não pode ser apenas da secretaria ou da professora Iraci Gama, mas da cidade, porque é um debate também sobre mobilidade urbana, que, nesse momento de pandemia, como esse documento que vocês circularam aqui antes da sua apresentação, mostra que as famílias mais impactadas com essa ação é justamente as famílias que estão em maior situação de vulnerabilidade. Então, mais uma vez, aí, sensibilizar a todos da importância dessa agenda se tornar uma agenda também da Casa Legislativa. Obrigado, presidente. Quero abrir uma exceção aqui para ler
mas algo aqui que não estava ainda confeccionado para ler no expediente e acaba de chegar. Gostaria de pedir ao vereador Anderson Baqueiro para que pudesse estar fazendo a leitura. Moção 002/2021, a Câmara Municipal de Alagoinhas, do Estado da Bahia, interpretando o sentimento do povo que representa por outorga, vai inserir nos seus anais a moção pela passagem do 5º aniversário de falecimento do insigne senhor Antônio Pena, ocorrido no dia 6 de fevereiro de 2016, e pela passagem da data do seu aniversário, comemorado no dia 11 de fevereiro. O vereador autor Anselmo Cerqueira Bal. Passo a palavra aos vereadores inscritos pela ordem do pequeno expediente. Vereadores inscritos pela ordem, vereadora Jaldice Nunes, vereador Luciano Almeida, vereador Arão, professor Arão, vereador Gode, vereador Ed da Saúde, Márcio da Cavada, Anderson Baqueiro, Raimunda Florencio, Júcio Cardoso, Anselmo Cerqueira, Bal, Tordinia, Jorge da Farinha. Essa é a ordem de inscrição. Portanto, conceda a palavra à vereadora Jaldice Nunes. Vossa Excelência dispõe de até 5 minutos. Vou entrar direto ao assunto. Quero fazer um registro aqui nessa tarde sobre um imóvel que foi alugado pela Secretaria de Saúde. A locação do imóvel situado à Rua José Milton José Ornelas, sem número, centro, funcionamento da sede da Secretaria de Saúde do município de Alagoinhas. Eu estou aqui, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, com o contrato de aluguel, o registro de imóvel, e também estou aqui em mãos com a notificação extrajudicial de inadimplência da Prefeitura Municipal de Alagoinhas. Essa notificação foi recebida no dia 20 de janeiro de 2021, 5 meses de atraso, e essa notificação está aqui na minha mão. E temos aqui a dívida do aluguel Cesal, junho, julho, agosto de 2019, R$ 61.072, mais atualização de dívida de aluguel Cesal. Vamos lá. Até dia 10 de fevereiro, nós temos aqui 57.100, totalizando R$ 118.172. Vejam vocês, uma inauguração tão badalada, né? As instalações, eu ainda não fui, mas estou para ir, justo que teve lá, não foi? Mas nós temos aqui essa notificação extrajudicial e, com certeza, daqui a alguns dias, uma ação de despejo. Então, eu acho vergonhoso para o nosso município, um dos maiores municípios do estado da Bahia, ter aqui essa situação. Então, com a palavra, o governo para responder. Tá? Outra situação, falar um pouco sobre o CAPS. Hoje, eu passando pelas intermediações daquele equipamento de saúde, eu pude perceber alguns doentes mentais perambulando, sabe? Eles sem rumo. E eu fiquei preocupada com aquilo, né? Eu digo, poxa, deveriam estar dentro. Eu acho que aqui tem o funcionamento DEI, né? E aí eu parei e comecei a conversar com um familiar de um desses pacientes. Pois bem, um médico
que não dá conta. Falta de medicamento. E vejam, né? São pessoas simples, pessoas sem escolaridade, pessoas que não sabem como pedir ajuda, e eles estão lá, vagando, porque o CAPES é um lugar para eles de quê? De referência. Porque é ali que ele tem um médico, ali que ele tem um psiquiatra, né? Que tem os remédios, ali que eles têm uma vida, né? Que se cuidam. Então, eles estão por ali, ó. Então, eu gostaria também de uma providência da gestão em relação a esse público que está abandonado. Distúrbio mental, desculpem, gente. Obrigado, vereador Luciano. Mas vamos falar um pouquinho de coisa boa, né? Hoje eu tive uma reunião com o presidente dessa casa, Cleto, com a diretora, com a procuradora, e fiquei bastante otimista, porque demos algumas sugestões de alguns projetos, de estabelecer aqui nessa casa rotinas administrativas, desde projeto de reciclagem, Câmara itinerante, colocar para funcionar, o projeto do Legislativo fiscaliza, mas algo interessante que a gente discutiu é uma sala de treinamento constante para funcionários efetivos, assessores, vereadores, todo o corpo de pessoas que trabalham nessa casa. Muitos que chegam aqui, e aí os assessores, não sabem, né? Os documentos oficiais, como redigir, e aí a gente está solicitando essa sala de treinamento para que possam aqui os nossos assessores ter um ambiente de qualificação, de treinamento, desde os requerimentos, para que o mandato realmente tenha ferramentas que dê um andamento mais rápido, né? Eu vejo que Epaminondas fica muito ali sobrecarregado. Então, aguardem, muita novidade, com certeza, vai vir. E eu estar na presidência dessa comissão de ética, com certeza a gente vai fazer um trabalho muito importante, ligado a toda essa parte do funcionamento desta casa. Muito obrigada. Conceda a palavra ao vereador Raimundo Gode, o luxo. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos sem a parte. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colega vereador, colega vereadora, imprensa aqui presente. Em nome da imprensa, da pessoa de Nália e Patrícia França, que faz um trabalho na imprensa muito legal, bacana. Também registrar a presença de Julimar Souza, a presença da Guarda Municipal. Estava faltando a presença de vocês. Sem vocês aqui a casa é luxo, e sem vocês, com vocês aqui fica mais luxo ainda. Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham através das internet, das redes sociais, aqui no Facebook, Instagram da Câmara. Também mandar um abraço para a minha amiga, professora secretária Iracigama. Em nome da senhora, mando um abraço para todo o secretário. A minha fala hoje, mais uma vez, que eu venho cobrando nessa tribuna, do governo, as obras inacabadas do governo Joaquim Neto, que começou na eleição, passou a eleição, parou tudo. E aqui eu não posso deixar de falar da Vila Massal. Fez um paliativo na eleição e parou. Alto da Cruz e o Vale
parou. Cruzeiro dos Montes, parado. E eu não posso, mais uma vez, não posso esquecer da nossa Alagoinhas 4. Da nossa transversais, aquelas alamedas da Alagoinhas 4, tudo parado. O governo ganhou a reeleição. Não foi outro prefeito, não foi ninguém que ganhou. Porque se outro ganhasse, podia dizer que não tinha dinheiro em caixa, aquela história toda, 100 dias de parado para organizar e agilizar os trabalhos. Mas o prefeito foi eleito. Reeleito. E aí, me diga, como é que parou as obras? Não tem dinheiro? Antes tinha, hoje não tem? E aqui, quero falar também do nosso secretário vice-prefeito, Roberto Tui, que eu tenho algum carinho. Agora, cadê as lâmpadas? Cadê os braços de luz? Que não tem. Não teve no governo, não teve antes das eleições, porque disse que era as eleições, não podia comprar, porque precisava de licitar e coisa e tal. E agora? Não tem uma lâmpada, a zona rural está em escuridão só. Quase toda a zona rural. E a maioria da zona urbana também. Não tem um braço de luz, a população sofrendo, uma violência tremenda. E aqui eu quero parabenizar mais uma vez a Guarda Municipal, foi um trabalho legal mesmo. Porque vocês sabem que a segurança, nós não temos a segurança como tinha antigamente. Isso é fato. Policiamento não tem. A maioria dos policiais, a maioria todos aposentados, com 50 anos, com 30 anos de trabalho, vai e não entra ninguém, não tem um concurso público, não tem nada. Só Deus na causa, minha gente. Só Deus na causa. E aqui eu quero parabenizar, mais uma vez, eu queria que todos os programas de Alagoinhas, os rádios, as 3 rádios, o E4, se eu não me engano, que tem Alagoinhas, façam o trabalho como essas meninas vêm fazendo. Lendo as atas, vendo os trabalhos dos vereadores dessa casa, e aqui a 95 FM, nota 10 para vocês. Aponta os erros, aponta todos os defeitos, mas também aponta quando acerta. E o trabalho é esse. Então, mais uma vez, e aqui quero dizer a todo secretário, não é porque a senhora está aqui, não. Sempre atendeu a população de Alagoinhas, os vereadores de Alagoinhas, com amor, com carinho. Esse secretário que atende vereadores mal, que deixa, é normal a gente aguardar, que a gente senta para conversar, ele não dá a mínima. Tem que ter respeito com os vereadores dessa casa. Porque aqui tem homens e mulheres competentes e eleitos pelo povo de Alagoinhas. Aqueles que não têm amor, que não gostam de Alagoinhas. Para concluir, vereador. Não queira ser secretário. Quando você tiver qualquer problema em casa, não leve para o seu setor de trabalho. Porque sempre eu fui assim. Se eu tiver algum problema que eu nunca tive na minha vida, eu deixo em casa. Porque Alagoinhas e o povo de Alagoinhas tem que ser respeitado com amor e com carinho. Deus abençoe a todos e viva Alagoinhas. Continuando o pequeno expediente, concedo a palavra ao vereador professor Arão. Vossa Excelência dispõe de até 5 minutos, sem a parte. Quero saudar a mesa constituída, em nome do excelentíssimo senhor presidente Creto da Banana. E também quero agradecer
por tudo que tem me concedido, por todo o respeito que tem me tratado, por todas as considerações que tem a todos nessa casa. Iniciando a minha fala, quero agradecer a Deus por tudo, inclusive por permitir fazer parte dessa legislação e provocar discussões pertinentes à vida de cada munícipe. Diante disso, cumprimento cada familiar, cada amigo, colegas vereadores, autoridades, imprensa, líderes comunitários, funcionários dessa casa e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Na sessão de terça-feira, dia 9 de fevereiro, falamos sobre os precatórios do Fundeb, onde questionamos o valor do montante existente, depositado na Caixa Econômica, para ser rateado com os professores na ordem de 60%, e o restante usado na manutenção das escolas. Questionei também se a Secretaria da Educação iria fazer um projeto para os professores utilizarem esse recurso, ou se tornaria necessário aguardar a derrubada do veto do excelentíssimo senhor presidente da República. Diante da falta de explicações, solicitei ao senhor secretário Gustavo Carmo e também à diretora do SIMPA, Sandra Margarete, no requerimento número 22, datado de 9 de fevereiro de 2021, lido em 11 de fevereiro de 2021, que nos apresentasse detalhes da questão exposta. Na sessão de hoje, quero voltar minha fala para um pedacinho do céu, chamado Riacho do Mel. Após ouvir os reclames e de presenciar suas dificuldades, solicitei ao prefeito uma visita com sua equipe técnica, e com imensa satisfação que dirigi a ele, pois na época da campanha ele lá esteve presente. Isso não é um desejo meu só, também é dos moradores, que solicita obras de infraestrutura e lembram também que essa obra foi iniciada nesse mesmo governo e que se encontra parada na estrada do caminhoneiro, nas proximidades do Parque Diesel. Porque a lei 10.257 do Estatuto da Cidade regulamenta o artigo 180 da Constituição Federal do Brasil, que em sua redação, na sua redação de Política e Desenvolvimento Urbano, executado pelo Poder Público Municipal e conforme diretrizes gerais fixadas em lei, que também tem por objetivo ordenar funções sociais das cidades e garantir o bem-estar de seus habitantes. Quero encerrar minha fala dizendo que essa casa promove discussões, debate, fortalece a democracia e traz soluções para muitos problemas. Quero, nesse momento, também encerrar, dizer da grande importância da professora Iraci Gama, não sei se encontra aqui, na minha vida quanto acadêmico, na vida de muitos que se encontram aqui. Certo, professora Iraci Gama, valeu pelo que a senhora tem feito na cultura de Alagoinhas, não só na cultura de Alagoinhas, mas na educação, de um modo geral. Valeu, obrigado por tudo, professora Iraci Gama. Aqui fica um abraço fraternal do seu ex-aluno, professor Arão. Ainda por ordem de inscrição do pequeno expediente, concedo a palavra ao vereador Ed. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos, sem a parte. Eu quero saudar a mesa, a todos que compõem a mesa, em nome do presidente, excelentíssimo senhor José Cleto, a todos os vereadores e vereadoras, plateia presente, a imprensa,
a todos que nos ouvem pelas redes sociais e dizer a vocês que eu fico também solidário com o tema que o professor Iraci Gama trouxe hoje. Eu quero me deixar também à disposição dela para que qualquer eventualidade ou manifestação que venha a ser feito, que eu estarei junto para a gente traçar através dessa luta. E tenho certeza que a casa e os demais colegas também vai estar presente. E quero dizer também que não conhecia as instalações do Sindicato dos Comerciários e tive a oportunidade de conhecer ontem. Quero parabenizar também ao presidente do sindicato, Dr. Adrião Barbosa. Acho eu que é uma referência na Bahia e olhe lá no Brasil. Fiquei muito encantado com as instalações. E quero também dizer a vocês que nessa tarde de hoje a gente se pega de surpresa com algumas situações. E essa realmente de professora Iraci, a gente vê e sente que ela fica realmente abalada com essas percas que a gente vai tendo na nossa Bahia, na nossa cidade, no nosso Brasil. E quero também, nesse dia de hoje, dar o meu abraço fraternal aos ACs, aos agentes comunitários de saúde, quando centenas deles, ou dezenas, vamos dizer assim, tem um carinho muito especial, porque tem uma afinidade muito grande, e sei do trabalho que eles desenvolvem, Thor. E acredito eu que vai ser aprovado hoje um benefício a mais e bem reconhecido para eles, e que realmente ainda precisa se ser incentivado muito mais os ACs, porque são eles que ficam dia a dia em casa e que conhecem realmente a dificuldade das pessoas e o que realmente o município precisa trazer de melhor para a nossa saúde. Então, os ACs hoje, realmente, se precisarem, estou vendo ali logo de frente a amiga Marlene, colhe com a gente, e quero dizer a vocês que a luta só está começando, que depender do humilde e nobre vereador, eu estarei sempre aí apoiar vocês, porque sei da importância do que é os ACs, a classe de vocês. Para finalizar, eu quero agradecer e desejar uma boa tarde. Cedo a palavra ao vereador Márcio da Cavada. Vossa Excelência dispõe de até 5 minutos, sem a parte. Boa tarde a todos. Quero saudar a mesa diretora. Quero saudar também toda a imprensa, falada e escrita. Eu vim aqui falar um pouco de duas indicações que fiz nessa casa hoje. Um redutor de velocidade na praça de Alagoinhas Velha. Eu não sei se alguém de vocês já passou ali, descendo a rua Henrique Dias, que moradores tiveram que improvisar, ou melhor dizer, um redutor com pneu de caminhão. Já aconteceram ali vários acidentes, inclusive há 15 dias atrás, né, um acidente com motociclista. Então eu queria pedir ao poder público que possa atender essa indicação. Também fiz hoje nesta casa uma indicação de uma creche escola para a central de abastecimento. Quantas vezes passamos pela central de abastecimento, principalmente aos dias de sexta-feira e sábado, que são os dias de maiores movimentos. Pais e mães vão comercializar seus produtos para garantir seu sustento e muitas vezes não tem com quem deixar seus filhos. Às vezes precisam até mesmo
remunerar alguém para poder tomar conta de seus filhos, para poder trabalhar. No último sábado, visitei a central de abastecimento e pude observar várias crianças dormindo em cima de papelão, em cima de bancas. Por isso, será muito importante para todos os feirantes que tenham uma creche na central de abastecimento, para que os pais e mães possam deixar seus filhos com maior segurança. Então, eu queria pedir ao poder público que possa olhar com carinho essa indicação, que o sofrimento ali é muito daquelas pessoas que comercializam ali. Obrigado a todos. Continuidade do pequeno expediente, concedo a palavra ao vereador Anderson Baqueiro. Vossa Excelência dispõe de até 5 minutos, sem a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, saudar aqui a imprensa, saudar a todos presentes aqui nessa tarde, entidades representados, associações, seu Newton, saudar os amigos ali da Guarda Municipal, né, mais uma vez, vocês fazem um trabalho assim excepcional. Infelizmente a secretária teve que sair, mas eu vou tratar de um assunto que ela trouxe, aqui essa tarde, que foi a questão, do transporte de passageiros. Eu sei que a cidade de Alagoinhas, nós temos inúmeros problemas a serem tratados e resolvidos, mas eu acho que a gente precisa também dar um enfoque importante e necessário à questão do turismo em Alagoinhas, até porque nós que fizemos parte da legislatura passada, nós votamos nessa casa aqui uma diretoria de turismo, tanto que a secretaria, que era CECEL, virou CECET, justamente para que a gente pudesse, dentro da perspectiva de Alagoinhas, ingressar e que a gente pudesse, dentro desse cenário, passar a ter ações, a ter investimentos, convênios, parcerias dos poderes públicos federal e estadual. A questão do transporte de passageiros, eu acho que é uma questão que mexe com a história de Alagoinhas. Eu também sou neto de ferroviário, meu avô era ali de Aramari, trabalhou na Leste, meu pai também trabalhou na antiga Leste, rede ferroviária, e isso acaba trazendo também um pouco da história da cidade de Alagoinhas. Nós vivemos uma grande época, vamos dizer assim, em torno da renda que era gerada, principalmente as pessoas que trabalhavam na antiga rede ferroviária federal. Porém, por conta de política, de não acolhimento, por conta da política imposta nos governos passados, nós tivemos a desativação praticamente de toda a malha ferroviária do nosso país. Uma perda muito grande, porque quando você vai fazer o comparativo entre o transporte ferroviário, presidente, e o transporte rodoviário, nós temos o custo estimado do transporte de carga por ferrovias em torno de 30% a 40% do valor que é gasto por meio rodoviário. Mas, infelizmente, isso foi perdido. A política implantada na época era uma política voltada justamente para essa valorização do transporte rodoviário. E hoje o que nós estamos vendo justamente é um retorno da valorização da política dos trens. Prova disso é que há uma política muito forte no governo federal para a reimplantação dessas ferrovias, principalmente na questão do transporte de passageiros, de grãos, de uma parte muito voltada ao setor agrícola e do minério. Mas eu acho que a gente realmente precisa tentar colocar Alagoinhas novamente, de novo, nessa discussão e no enfoque do trem de passageiro. Eu lembro muito bem, em 2011, foi lançado um projeto pelo então, na época, deputado Luiz Argolo, que ele trouxe o Transbaião. O Transbaião, na verdade, era um projeto piloto lá atrás, Djalma, para que Alagoinhas voltasse a ter o trem de passageiro, que no passado era chamado de Pirulito, Salvador, Alagoinhas. Eu não cheguei a ter essa oportunidade de andar, mas ouvia meu pai, minha irmã, sempre falando
da alegria que era, né, pegar a Lagoinha Salvador através do pirulito. E esse projeto importante, ele precisa ser levantado não só por nós de Alagoinhas, até porque é um projeto que ligaria Salvador a Alagoinhas e teremos aí, não é, diversas cidades que também seriam contempladas por esse projeto do trem de passageiros. Não é? Quando a gente faz uma análise de algumas outras cidades, não só na Europa, mas na própria aqui na nossa América Latina, nós temos o trem de passageiro em diversas cidades, inclusive grandes centros. Salvador nós temos o trem do subúrbio, que é um importante, não é, meio, um modal de transporte. E poderíamos sim ter Alagoinhas, não só inserido, no transporte passageiro com trem, mas principalmente, e aí eu queria chamar a atenção da secretária de Cultura e Turismo, para que nós tivéssemos também outras ações voltadas para o turismo em Alagoinhas. Nós temos 4 anos, ainda não visualizamos nenhuma ação concreta na área de turismo em Alagoinhas. Nós temos vocação turística para isso. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Nós hoje somos o maior polo de bebidas. A gente pode fazer parcerias. Para concluir, vereador. A gente pode fazer parcerias com as indústrias de bebidas. Você vai em cidades como Campos do Jordão, lá um dos mais importantes passeios turísticos é conhecer a fábrica da Baden-Baden. Nós temos aqui fábricas de cerveja, como a Heineken, a Itaipava, fábricas de refrigerante, e poderíamos, dentro dessa parceria, colocar a visitação às fábricas como sendo um corredor turístico em Alagoinhas. Nós temos os nossos pontos turísticos, como a Ruína, a própria Estação São Francisco, nós temos as nossas vocações agrícolas, como o polo de cerâmica, o nosso polo de citricultura, não laranja, mas os citros em geral, laranja, limão, o abacaxi. Nós temos aqui as vocações regionais do Beju, ali no Catuzinho, Pôr do Beju, as nossas manifestações artísticas e culturais, como samba de roda, como outras manifestações que são importantes, os quilombolas, que também é uma cultura muito forte e importante, a ser colocada no roteiro turístico. E eu queria também dar uma sugestão à secretária. Foi aprovado aqui nessa casa o projeto Tuk-Tuk, e o tuk-tuk ele é usado em várias cidades do Brasil como sendo um modal de passageiros. Para concluir, vereador. Obrigado, presidente. Você vai aqui ao lado, em Paulo Afonso, o tuk-tuk ele é usado ali muito no seu roteiro turístico. E nós poderíamos, Prado Forte, nós poderíamos, dentro dessa perspectiva, colocar um modal de passageiro, o tuk-tuk, fazendo esse corredor turístico, indo na Ruína, conhecendo a central de abastecimento, indo na Estação São Francisco, conhecendo os pontos importantes. Agora, claro que para isso a gente precisa ter a revitalização de algumas áreas, como temos as nossas lagoas, os nossos mananciais, Fonte do Padre, Lagoa da Feiticeira, para que passasse realmente a ser de forma concreta. E eu queria saudar também aqui os nossos amigos, agentes comunitários, pelo importante projeto que será votado. Tempo, vereador. Continuidade do pequeno expediente, conceda a palavra à vereadora Jússi Cardoso. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos sem a parte. Mas a tempo, gostaria também de justificar a ausência da vereadora Luma Menezes, pois a mesma se encontra em viagem por um problema de saúde de alguém da sua família. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente da casa, aí na mesa. Também fazer uma referência à Nádia, que está aqui conosco hoje. Um prazer tê-la. Aos agentes também que estão aqui, em especial Rita. Um beijo. É uma honra ter vocês aqui, em especial você. Eu quero usar hoje esse pequeno expediente para falar mais uma vez sobre a questão da saúde. A Constituição, no artigo 196, reconhece a saúde como um direito de todos e dever do Estado. E eu quero mais uma vez frisar, para que fique registrado nos anais, o quanto foi prejudicial a decisão do governo Joaquim Neto, que não é um governo novo, mas de continuidade, de descontinuar
os serviços públicos no mês de janeiro. O próprio prefeito, nas redes sociais dele e oficial do município, anunciou que agora, no mês de fevereiro, no dia 10, hoje é 10, no dia 8, se eu não me engano, estava fazendo o planejamento para o ano 2021. Isso é inadmissível. E como fica o serviço, a assistência ao cidadão, durante todo o mês de janeiro e também no mês de fevereiro, já que tudo que nós procuramos nas secretarias do município, sempre a resposta é a mesma. Está tramitando, está fazendo licitação e não conseguimos resolver nada. E aí é um absurdo essa situação que já o disse traz, em relação ao despejo, ao possível despejo de um prédio que foi recém-inaugurado, a sede da Secretaria de Saúde do município. Estive a semana passada com a secretária, levando inclusive a situação da Santa Casa, que é um absurdo que estejamos também tantos meses em débito com aquela instituição que executa um serviço importante de oftalmologia na cidade, para os munícipes, né? Uma outra coisa que eu quero trazer ainda do absurdo na saúde, que mostra que a administração pública em Alagoinhas tem dificuldade de compreender e executar os princípios da administração pública, principalmente de planejamento. Não dá para um caso grave, um cidadão ou cidadã de Alagoinhas precisar de um reumatologista, e a solução para isso seja populista, e que o próprio prefeito atenda. É preciso que o médico no SUS e que todas as pessoas que precisarem do serviço tenham acesso sem que isso fique parecendo favor. Porque saúde, como eu disse no início da minha fala, é direito e não favor. E, para concluir a minha fala hoje sobre saúde, quero trazer uma situação que poucos têm comentado, ou apenas naturalizam a morte nos grupos de WhatsApp. No último dia 8 de fevereiro, tivemos um feminicídio em Alagoinhas. Uma senhora chamada Maria da Conceição dos Santos, 49 anos, foi esfaqueada e morta. Aí tem várias versões, mas os filhos dessa senhora nos trazem a informação de que ela era usuária do CAPS. E aí eu quero chamar a atenção para a atenção à saúde mental do município. O caso é muito grave. Nós enviamos documento oficiando a secretaria para que desse explicações sobre a ausência de medicações básicas. E o retorno da secretaria é que apenas 5 medicações, como se isso fosse pouco, estavam faltando naquela unidade, há meses. Dentre elas está o diazepam, que custa R$ 9,37. E que os pacientes estão tendo, os familiares de pacientes, estão tendo que acionar o SAMU, a Guarda Municipal e a polícia para conter crises de familiares. Isso é um absurdo. Isso vai de encontro a toda a luta antimanicomial que o país trava em relação à saúde mental no nosso país. E eu quero concluir dizendo que ou Alagoinhas e esta casa entende que a saúde no município está claramente precisando ser rediscutida, ou não sei como será a avaliação do nosso fazer enquanto parlamentares e a gestão que precisa fazer a sua própria reflexão. Mas os moradores da cidade, o cidadão que tem direito, saúde é direito, porque nós precisamos parar com essa prática, que é um novo formato de curral eleitoral, de que um cidadão ou cidadã precisa acessar... Presidente, que está tirando minha concentração. Esqueci o que eu ia falar. Enfim. Oi? Exato. Sobre essa questão do novo curral eleitoral, que isso acontecia lá na política do café com leite, mas que existe uma nova modalidade com uma nova roupagem. E para alguns isso é importante que aconteça dessa forma e continue dessa forma, porque com a fragilidade dos serviços públicos, as pessoas acabam ficando no novo modelo de clientelismo ligados às pessoas e a políticos. Então, isso está errado.
porque política de saúde precisa ser pensada na perspectiva que é como direito e não como assistencialismo, muito menos como favor. Isso tira a dignidade da pessoa humana. E eu espero que a gente possa, definitivamente, aqui na audiência pública, discutir isso, inclusive levar aos órgãos de controle externo, que já fizemos algumas notificações e continuaremos fazendo até que as respostas venham. Então, muito obrigada e boa tarde. Continuidade do pequeno expediente. Conceda a palavra ao vereador Anselmo Cerqueira, mais conhecido como Bal. Vossa Excelência dispõe de até 5 minutos, sem a parte. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente. Saúdo toda a mesa. Boa tarde, imprensa presente. Saudar aí o público, na nossa amiga, presidente da Associação do Bairro do Teresópolis, Sandra. Sandra, nosso gabinete está inteiramente à disposição do bairro do Teresópolis, tá ok? Dá um abraço também ao nosso amigo e presidente ali do Parque São Francisco, João Paulo. Não poderia deixar também de dar um abraço a esses guerreiros aí, nossos guardas civil municipais. Sejam bem-vindos. E quero que vocês façam uma visita ao nosso gabinete, estamos à disposição, ok? Aqui fizemos hoje um pedido, um requerimento aí. Gostaria de falar sobre a Praça Guimarães. Fiz uma visita no domingo. Lá conheci aquela praça. É uma iniciativa dos moradores muito bonito. Quero parabenizar nosso amigo Valmerelli, Marcelo e Mário e muitos outros que estavam ali. Neles três aqui quero falar sobre aquela praça, que ela é extremamente construída com pneus. Então aí nós estamos solicitando 7 braços de luz longo, que a noite ali é um pouco escuro, e vamos estar tentando aí com os órgãos lá da SESEP botar um ponto de água ali. Isso aqui também nós fizemos um pedido, estava hoje conversando, excelentíssimo Tó aí. No meu privado, companheiro, vem bastante cobrador, motoristas, porque a Lagoinha tem que parar para pensar um pouco, excelentíssima, já o disse. Porque esses pessoal tem muito tempo em greve, eles pedem uma ajuda constantemente. Tem deles, excelentíssimo vereador Luciano Almeida, que eles estão rodando de mototáxi. Então hoje eu fiz um pedido aí, espero, excelentíssimo senhor presidente Cleto, que chegue até a nossa primeira-dama, tá? Que é a secretária da SEMAS, que eu acho que é hora da gente dar uma olhada com carinho. Não é um, não é dois, não é três que chegam esses rodoviários pedindo uma ajuda. Nós não podemos fechar os olhos para isso, né? Esse pessoal tem água, esse pessoal tem luz, esse pessoal tem que comer, tem que beber. Então eu fiz um requerimento aí para que a SEMAS possa estar dando uma assistência. Eu perguntei para o amigo, eles são aproximadamente 100 a 110 funcionários. Tem motorista, cobrador, e eles estão passando uma extrema necessidade. Tenho certeza que muitos não estão aguentando mais ali. Já tem mais de 30 dias de greve. Aqui também eu gostaria de falar hoje, que eu fiz um pedido também aqui, a um posto de saúde para ser construído ali na comunidade de Sauípe, na qual desde 2014, melhor falando 2012, foi quando eu saí a primeira vez candidato, que ando ali. Já tive uma conversa com a secretária Rosânia, passando a situação para ela que ali, se a gente conseguir construir no governo do prefeito Joaquim Neto um posto de saúde, nós vamos estar abraçando ali não só Sauípe, a comunidade, mas Serra do Bode, Mangueira e Rio Branco. Então espero que chegue até ela e nós vamos estar lutando por isso durante nossos 4 anos. Espero que saia esse ano ainda. E por último, gostaria muito de falar sobre o saudoso, que eu tive o prazer de conhecer. Quem tomou um cafezinho com ele, com leite de cabra, sabe de quem eu estou falando. O saudoso Antônio Pena, que hoje estaria fazendo 92 anos. Ele tem 5 anos que faleceu, mas gostaria de falar um pouco também sobre a conquista que tivemos aqui, de dar o título de cidadão alagoense para ele, através do nosso querido amigo, um dos melhores ou melhor secretário que passou aí durante esses últimos 4 anos, Alfredo Menezes, quando era vereador. Ele deu o título de cidadão alagoense ao nosso amigo, saudoso Antônio Pena. Me lembro bem porque que eu falo de Antônio Pena hoje com carinho, com muito
saudade, porque quando era pequeno, lembro que ele matava o boi e chegava na minha casa. O fato, o mocotó, chegava para nossa família, a costela. Tenho 11 irmãos, comigo 12. Então, uma das pessoas que mais ajudou a nossa família foi esse saudoso Antônio Pena, tá? Para que a Alagoinhas fique registrado nos anéis aqui da casa. Lembro que a minha irmã, quando ela fez 16 anos, ela recebeu uma carta de presente para vender passagem no guichê da Catuense, que era um movimento muito grande indo para o polo petroquímico. Então deixo aqui o meu abraço para a família Antônio Pena, para Roberto Pena, deixo aqui em especial para aquela guerreira, Dona Maria Pena, e a sua filha e filha do saudoso Antônio Pena, Cida Pena. Com isso aqui deixo o meu abraço em especial para todos eles, e que Deus possa nos abençoar, nos dando uma excelente tarde. Deus abençoe. Continuidade do pequeno expediente, conceda a palavra ao vereador Luciano Márcio, mais conhecido como Luciano Almeida. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos, sem direito à parte. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras e senhoritas vereadoras, público presente, essa questão aqui da saúde é bem recorrente nessa casa, né? Passei aqui praticamente os 4 anos batendo, denunciando as supostas irregularidades, as irregularidades dessa Secretaria de Saúde, mas o Joaquim faz ouvido de mercador. E essa secretária, Rosânia Rabelo, sapateia samba na cara do povo e dessa Câmara de Vereadores. É uma secretaria que eu não sei para onde é que escoa tanto dinheiro. É quem detém o maior orçamento, em torno de 100 milhões de reais ano, e a gente não tem nem o básico. As unidades básicas de saúde nos bairros não funcionam a contento, nem para os trabalhadores que prestam serviço e nem para os usuários que utilizam e que precisam, no seu dia a dia, dos serviços da saúde. Júcia aqui relata a falta de medicamentos, de psicotrópicos no CAPES. Ela citou aí um remédio no valor de R$ 9,37. E para a atenção básica, Júcia, para as comorbidades, medicamentos, captopril, que não é R$ 3,00 na farmácia, glibencamida, metformina, as insulinas, as agulhas, as seringas, que é questão de vida, que tem pessoas que, se não utilizar e fizer a aplicação da insulina, pode vir a morrer. Quem não tomar seu medicamento de pressão, a pressão pode subir, causar aí um AVC, um problema maior, e não há uma sensibilidade. Idosos acamados, que precisam, e pacientes que precisam de fraldas geriátricas, não existe, e ela sempre atende, vocês vão estar provando desse fel. Ela não trata ninguém mal, não. É educadíssima, sorridente, acolhedora. Você leva lá sugestões, ela adota todas as sugestões, ainda propõe mais outras, de que vai fazer, de que vai implementar, e nada. O que se tem, senhores vereadores, senhoras vereadoras, é um caos na saúde, como o Júcio já faz o prenúncio ali, dívidas aos fornecedores, aos prestadores de serviço. A única coisa que eu estava hoje fazendo uma análise ali, uma avaliação, que ela paga em dia, é a 2 de julho. Essa ONG, essa associação 2 de julho, que presta serviço hoje na UPA, e a gente está vendo aí que será ampliado para outras áreas, essa prestação de serviço na contratação dos profissionais da área de saúde. E é um eterno desrespeito. E o que mais me entristece é que a cidade é governada por um prefeito que é médico, que ao longo de sua vida, levando pessoas para operar, atendendo nos bairros, indo nas casas. Antes de ser prefeito, que queria ser candidato a deputado, ia para as associações de bairro, qualquer ponta de rua ele estava, né, e dizendo às pessoas: vou melhorar a saúde de Alagoinhas, vou melhorar a saúde de Alagoinhas, vou trazer cirurgias eletivas,
cidades, não menosprezando o porte e o tamanho, como Coração de Maria, Catu, Esplanada, Antas, realizam essas cirurgias eletivas. E Alagoinhas, esse governo, que não é o governo novo, que parece, quando fala aqui alguns colegas, ou que a imprensa dá publicidade a algumas ações desse governo, parece que foi uma mudança de governo, que a gestão está precisando de um tempo para se adequar, para que os serviços essenciais possam se dar continuidade. Mas dar continuidade daquilo que não se tem, e é o desrespeito. A Joaquim está apostando no que ele fez há 4 anos atrás, 100 dias de austeridade, 100 dias para organizar a casa. Muitos cargos não foram nomeados, mas pessoas sendo submetidas nas secretarias a trabalharem de graça, janeiro, fevereiro, talvez até março, se quiser ser nomeado o resto dos 3 anos, para ficar 3 anos e 7 meses. E aí uma série de desrespeito, os profissionais de saúde que estão aí na linha de frente, no combate e prevenção ao Covid, botando suas vidas em risco. Prestadores civis, seja na área de limpeza, de segurança, e tem seus salários aí atrasados, e aí, quando se vem que se denuncia, paga 1 mês, fica 2, e muitos não podem se manifestar, porque mesmo atrasado, tem perspectiva de receber e não querem ficar desempregados, e essa secretária pressionando, ameaçando, ai de quem faça uma denúncia, ai de quem converse com o vereador, ou que possa se posicionar de forma negativa, que sofre perseguição. E aí, pasme, a gente não vê, no modo geral, e a gente não pode generalizar. Para concluir, presidente, os meios de comunicação aí, os sites, os programas de rádio, porque pintam uma gestão que só existe para propaganda. Eu queria fazer um desafio, principalmente aos meios de comunicação, né, para que nos disponibilize uma van. Eu até comprometo pagar aí o aluguel de uma van para nós rodarmos as unidades básicas de saúde, para os senhores e as senhoras verem o caos que está. Muitas funcionam em prédios, em casas alugadas, inapropriadas, e as pessoas ficam na roleta russa de acordar, ou nem acordar, dormir nas filas para tentar a marcação de um exame bobo de sangue de laboratório, não está se fazendo, porque a secretaria está devendo os laboratórios. Para concluir. Eu dispenso meu grande expediente, me dá mais 2 minutos aí para eu concluir, eu dispenso o grande expediente, por favor. Concedido. E aí, exame de laboratório não se faz, porque os laboratórios estão atrasados. O laboratório municipal tem bons técnicos, mas lá lhes faltam os insumos para estar fazendo as análises nas amostras de sangue, de urina e de fezes. Então, assim, é um desrespeito total. Não me furtarei, não me cansarei de estar aqui nessa casa, levantando essa bandeira, denunciando, fazendo representação nos órgãos reguladores, mesmo que nós não tenhamos resposta, mas eu não vou pecar por omissão, nem vou ficar aqui querendo falar o que agrada aos ouvidos do prefeito. Graças a Deus, faço parte dessa frente de parlamentar que faz a resistência, que cumpre seu papel de fiscalizador, de legislador. Não vou aqui me acovardar, nem me intimidar com fala. E eu digo às meninas aqui, às vereadoras, que não se intimidem, porque vocês têm uma voz firme e forte, que ecoa. Se estão aqui porque tem uma história, porque construíram essa trajetória para chegar a essa casa. Aqueles que não se sentem representados por mim, ou por elas, ou por nós todos, que coloque seu nome à disposição. Muitos ficam aí na covardia, não se colocam como cidadão a disputar uma eleição. E vocês não se intimidem, que isso seja combustível para vocês resistirem. Minha solidariedade. Eu sempre digo que nós temos que nos impormos aqui nessa casa, porque hoje é comigo, amanhã é com você, Baú, depois é com o Ed, e se nós não tivermos uma postura aqui altiva, de respeito, e o presidente entender que essa casa tem que ser respeitada enquanto instituição, não o vereador Luciano, não o vereador Cleto, mas a Casa Legislativa. Também minha solidariedade ao vereador Tordininha, que agora é a bola da vez, sendo atacado aí nas redes sociais, mas isso
quem utiliza desse expediente são os covardes, velho. Mais um minuto para concluir, velho. E nós estamos aqui legitimados pela população, pelo voto popular, e temos que cumprir nosso papel. Então ninguém joga pedra em árvore que dá frutos. A vocês, vereadores, vereadoras, minha solidariedade. E aqui essa casa tem que fazer, e se muito for desrespeitada por aqueles que têm o direito de liberdade de criticar, de falar, não, o do contraditório tem que ser respeitado. Agora muitos misturam falta de educação com falar a verdade. Então, aqui eu deixo minha solidariedade na tarde de hoje aos colegas vereadores e vereadoras. Continuação do pequeno expediente. Conceda a palavra ao vereador Francisco Tordinha. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos, sem a parte. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, imprensa, servidores, público aqui presente nas galerias, todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Quero cumprimentar o Sindax aqui presente, né, Joseane, Rita, Sandra, Flávio, Marlene, Milena, João, acho que não esqueci de ninguém não. Né, sejam bem-vindos. O projeto de lei de vocês, nós quebramos todos os interstícios e as formalidades legais, né, todos os vereadores concordaram e vai ser aprovado hoje, justo, porque é o aumento de um piso salarial nacional, fruto de uma luta de todos vocês durante muitos e muitos anos. Os poderes públicos precisam considerá-los como uma categoria extremamente estratégica. Vocês estão de casa em casa, detêm todas as informações e hoje quem tem informação é poder. Então o poder público, principalmente prefeitos e secretários, né, não podem achar que dentro de um gabinete que alguns iluminados é que vão deter todas essas informações. Vocês são estratégicos, precisam ser valorizados cada vez mais, e que depender de mim e desta casa, estaremos sempre nessa luta para essa conquista. Senhor presidente, em exercício do Djalma, eu também queria tratar de um assunto extremamente importante. Ontem, 10 de fevereiro, foi o aniversário do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores. E para a gente é de uma importância tamanha, diante do tamanho que nós temos hoje e diante de tudo que nós passamos. Em apenas 41 anos, sofremos diversos ataques, mas nós podemos demonstrar com seriedade, com compromisso, com firmeza, né, a força do trabalhador, a força da população, a força da inclusão. Nós conseguimos, durante todos esses anos, mostrar que é possível incluir com desenvolvimento. Isso é importante. O SAMU foi com PT. IFE Baiano foi com PT. Os IFES, em geral, foi com o PT. O grande número de faculdades e universidades públicas, federais, se deu no período do PT. O Bolsa Família, no período do PT. Minha Casa Minha Vida, foi o PT. E tantos outros projetos, que hoje a gente não consegue mais enxergar. Isso é inclusão, mostramos que isso foi possível, e que é possível fazer. Esse foi um dos nossos grandes legados, mas o maior legado que o PT, nesses 41 anos, deixa para a nossa sociedade, é aquele de que nos dá a certeza de que é possível lutar, é possível continuar lutando, e que nós não podemos desistir, mesmo quando a elite, que se acha toda poderosa, mesmo quando ela suga o nosso sangue, suga o nosso suor, mesmo quando ela suga o nosso dinheiro, porque 54% de todo o recurso federal é dado a essa elite para pagar os juros de uma dívida que ninguém sabe como começou, em detrimento da nossa população, mesmo quando essa elite aprova a privatização da Previdência, porque quando ela deixa de ser pública, a população é obrigada a ir para a Previdência privada, que são deles e dos bancos. Mesmo quando eles sugam, mesmo quando eles nos matam ou nos prendem sem provas, nós conseguimos demonstrar que é possível lutar. É necessário resistir. Então, parabéns a toda a sociedade brasileira, parabéns ao Partido dos Trabalhadores, parabéns a toda a nossa militância. Viva o PT, viva os nossos 41 anos, vida longa a esse partido. Eu também, senhor presidente, gostaria de tratar de um outro tema. Estou sendo vítima de um ataque poderoso, forte nas redes sociais, articulado. Mas eu não tenho preocupação com esses ataques. Eu tenho 51 anos de idade, 30 anos de vida pública e a sociedade me conhece. Então não são ataques fortuitos
com interesses particulares que irão descredenciar uma imagem construída ao longo dos anos e ao longo do tempo. Então não tem problema, mas eu vou dizer, né, a esta casa e a todos aqueles que nos assistem no grande expediente, eu direi o porquê e quais os motivos desses ataques, quais os interesses que estão por trás desses ataques, a partir do momento em que eu solicitei uma auditoria no sistema de transporte público. Trarei todas as informações aqui e será de conhecimento de todos. Mas eu quero me dirigir a você, trabalhador rodoviário. O que dizem que eu não defendo o trabalhador rodoviário, eu tenho certeza que você sabe que é mentira. Uma greve há poucos anos atrás, que durava 12 dias, onde o prefeito se escondeu, estive próximo, conseguimos resolver essa greve, estive do lado de vocês, rodoviários. Por que agora eu estaria contra, depois de um processo licitatório fraudulento? Um esquema montado, e que aí tentam utilizar desses artifícios para poder maquiar ou talvez desviar a atenção para aquilo que é essencial. A licitação do transporte público do município de Alagoinhas é fruto de um esquema. Quem está dizendo sou eu. E eu não vou me intimidar. Considero os ataques, intimidação e ameaça. Para concluir, vereador. Mas para isso tem a justiça. E eu vou trazer informações claras e concretas no grande expediente de quais são os verdadeiros motivos. Trabalhadores, estamos juntos nessa luta. Tenham a certeza que o que eles querem é que vocês não tenham os seus direitos garantidos, não tenham os seus salários, é que tenha apenas uma única empresa, um único lote, para que possa explorar cada vez mais os trabalhadores e grande parte de vocês possam estar desempregados, como aconteceu com os trabalhadores da Xavier. Comigo, a história vai dizer de que lado é que eu estou. Sempre estive do lado dos trabalhadores e das trabalhadoras da nossa querida Alagoinhas. Obrigado, vereador. Ainda no pequeno expediente, o vereador Jorge da Farinha, o senhor tem 5 minutos, sem a parte. Gostaria de saudar a mesa do presidente em exercício, o vereador, saudar os vereadores, vereadoras, saudar a imprensa aqui presente, público aqui presente. Senhor presidente, eu gostaria de falar o amigo Thor, o tanto que eu respeito, mas eu não concordo, vereador Thor, quando Vossa Excelência fala que foi uma licitação fraudulenta, né? Porque nós participamos de várias audiências públicas, inclusive Vossa Excelência, como eu, outros vereadores, defendemos, né, que fosse mais de uma empresa, fosse 2 ou 3, 2 seria impossível, né? Numa cidade de Alagoinhas ter 3, 4 empresas de coletivo, mas eu também, eu discordo dessa opinião da Excelência. Porque, inclusive, prefeito nenhum teve a coragem de fazer uma licitação, isso não é fácil, e depois que se assinou o contrato, né, que a empresa começou a funcionar, veio essa pandemia, então a gente vê os empresários, não só em Alagoinhas, quebrados. Agora, o que Vossa Excelência traz nesta tarde também, a respeito de algumas pessoas que quer denegrir a imagem de Vossa Excelência, a imagem da Câmara de Vereadores, eu defendo Vossa Excelência. Porque vereador aqui, quando fala, não pode falar nada que toque em algumas pessoas. Então, nós não somos contra ao trabalhador. Inclusive, eu defendi os trabalhadores. E eu acho que não é o momento, né, dos trabalhadores ficar de greve 60 dias, 90 dias, eu acho que tem que haver um acordo com a empresa, né? Agora, o município também, vereador Thor, não pode ficar à mercê de uma empresa, se ela não negociar com os trabalhadores, aí é problema da empresa, sindicato, o governo tem que intermediar, nós já nos colocamos à disposição, né, para a gente estar também, aí eu peço a Vossa Excelência, né, Vossa Excelência, que é meu eterno líder da oposição, né, eu que fui hoje, né, o prefeito oficializou, eu estou como líder do governo, se Vossa Excelência quiser, né, estou à disposição para que nós possamos
chamar o sindicato, convocar os trabalhadores, para a gente intermediar, né? Porque nós não queremos que os trabalhadores fiquem desempregados. Como falou Vossa Excelência, trabalhadores que ficaram de greve, depois saíram da Xavier e hoje aí está batendo cabeça. Nós não queremos o mal dos trabalhadores. E nós não vamos aceitar também, né, pessoas estar batendo nem em mim, nem em Vossa Excelência, nem em colega nenhum, dessa forma, dizendo que nós queremos o mal para os trabalhadores. Agora, Vossa Excelência sabe que a licitação do transporte foi uma licitação clara, né, foi várias audiências públicas em Alagoinhas. Então, nas audiências, como a maioria pediram que fosse a licitação em 2 lotes, foi feito os 2 lotes, e aí são 50% para cada empresa. Mas hoje, vereador Tó, não tem como se saber que a outra empresa está tomando prejuízo, porque uma empresa está rodando com 70% da frota, a outra está com 30%, então não tem como saber que uma empresa ou a outra está tendo mais vantagem do que a outra, porque tem que ser 50%, eu concordo. Agora, se o governo tivesse se negando em fazer o estudo, né, para não dar os 50% a cada uma, eu diria que fosse dessa forma. Mas o governo, todas as reuniões, se precisar de mais reuniões, eu estarei inteira disposição com Vossa Excelência para a gente discutir esse assunto. Agora, eu tenho certeza que nem Vossa Excelência, nem eu, nesta casa, quer o mal de trabalhador nenhum. Agora, nós precisamos chegar a um denominador comum, trabalhador, empresa, para que possa colocar os trabalhadores, né, para trabalhar e dar, de fato, né, que o povo de Alagoinhas em si não pode ficar no prejuízo, porque quem está no prejuízo é o povo, e não pode continuar, porque se a empresa continuar como está, infelizmente, passou hoje meio-dia na televisão, eu não lembro qual foi a cidade, se foi Simões Filho, uma cidade aí, que o prefeito vai colocar transporte alternativo para rodar de lugar de algumas empresas que não estão cumprindo com a obrigação, porque diz que está perdendo recurso, não está dando, o governo vai colocar transporte alternativo. Aí, o que eu quero dizer a Vossa Excelência é que nós possamos fazer um acordo também com os trabalhadores, com o sindicato, com a empresa, que se realmente a empresa não resolver o problema, o sindicato não resolver, o governo tem que tomar uma posição e colocar transporte alternativo para cobrir essa falha de fato, para as pessoas de Alagoinhas não ficar, né, em falta de vir para seu trabalho ou ir para um médico, já começou aí as aulas, não ficar em falta do transporte. Então, eu estou à inteira disposição de Vossa Excelência para contribuir e ajudar a resolver esse problema, Excelência. Agora, no grande expediente, o vereador de Todininha dispõe de 7 minutos e 30 segundos com a parte. Vereador Jorge da Farinha, eu agradeço. Vossa Excelência sabe do respeito que tenho por Vossa Excelência, das discussões que tem debatido nessa cidade, ao longo de todos esses mandatos. Pude participar ativamente de 2 e estamos no 3º, e por isso eu reconheço. Mas não posso também deixar de me defender, né, dos ataques fortuitos e gratuitos que estou recebendo. Aceito a solidariedade de Vossa Excelência e desta casa, né, mas o que eu disse da licitação fraudulenta, não que essa casa tenha aprovado uma licitação fraudulenta, de jeito nenhum. Essa casa aprovou o que ela achou de melhor. O problema foi na contratação da empresa. Uma empresa ela venceu o lote melhor e escolheu o lote pior. Isso aí está, né? E quando eu perguntei à SMTT quem tinha escolhido, ele disse que foi a SMTT que escolheu. Quando perguntou ao César, que é o rapaz que fez o estudo, ele disse que quem escolheu foi a empresa. Quando perguntamos naquela reunião em que Vossa Excelência estava na SMTT, ele disse que tinha sido o Conselho de Transportes. Então, eu não sei. É por isso estou dizendo que há irregularidade nesse processo. E há indícios claros em relação a isso. Por que é que o sindicato dos rodoviários Vossa Excelência me permite uma parte? Está inscrito, vereador. Por que é que o sindicato dos rodoviários, que é conduzido aqui por Gil Alagoinhas, que eu não sei se tem carta sindical, se preocupou tanto
com essa questão de eu solicitar uma auditoria no sistema de transporte. Porque a auditoria vai dizer, vereador Jorge da Farinha e sociedade, se a empresa Cidade das Águas entrou correto no sistema, ou se teve algum jeitinho. Vai dizer se a empresa ATP também entrou correto no sistema, porque se teve erro, todo mundo vai pagar. E você sabe por que eu pedi auditoria? Porque o trabalhador rodoviário não pode pagar o preço, se é quem está pagando. E a população também não pode pagar o preço, que é quem está sem transporte. Então, quando eu peço auditoria, não estou defendendo o A ou B, não. Estou defendendo um sistema de transporte, defendendo a nossa cidade. Mas por que se incomodou o sindicalista? Porque sindicato não incomoda, não. Defende o sindicato. Trabalhador tem que ser sindicalizado. Está correto. E a empresa, quando passar esse processo de greve, não deve retaliar os trabalhadores. Não deve retaliar. É um pedido aqui que eu faço para os empresários que não retaliem os seus trabalhadores nesse momento de greve, porque está seguindo o sindicato. Agora, o problema não está no sindicato, o problema está no perfil do sindicalista. E quando o sindicalista tenta desviar a atenção, aí gera dúvida. Algo estranho está acontecendo. E quando você vai verificar o porquê, quando é que começou esses ataques? Para ser bem rápido. Os ataques começaram. Eu tive uma reunião no Magalu com as associações do Magalu que queriam que a empresa Cidade das Águas continuasse no Magalu. Quem estava era a ATP. Fui lá na SMTT com o pessoal. Lá descobriu-se que não poderia mudar. Aí eu perguntei por que não pode. Não, porque os lotes já foram montados. Quando eu fui verificar os lotes que foram montados, sim, mas quem montou esses lotes? Quando eu fui ver o contrato, os lotes, um tinha um melhor lote e o outro tinha o pior. Mas o que é pior que isso? O lote que era melhor, aqui no sistema dizia que ele é pior. Ou seja, ele iria arrecadar 118 milhões de reais em 10 anos, mas aqui tem que ele ia arrecadar 112, ou 110 milhões de reais, o pior. E o outro, que ia arrecadar 112 milhões de reais, que era o melhorzinho, na verdade, sabe quanto arrecada? Ele ia arrecadar, depois dos cálculos, 89, 90 milhões de reais. Ou seja, um esquema montado. Por isso que eu disse que o processo licitatório foi fraudado, é fraudulento. Quem está dizendo sou eu, e vou acabar com esse debate aqui hoje. Porque quando acaba o debate, a discussão clara, transparente, quem deve entrar nisso? A Justiça ou o Ministério Público, que não é órgão do judiciário, mas é para isso. Então, a partir de hoje, esse debate não travo mais. Mas o que é que me trouxe, vereador Jorge da Farinha? Quando fiz a denúncia, veio a pandemia. A pandemia foi 17 de março. As duas empresas continuaram trabalhando tranquilo. Não teve problema nenhum. Aí, claro, e veja, a licitação foi aprovada em fevereiro de 2020. Pronto, quando veio a pandemia, 4 meses, tudo tranquilo, certinho. Aí, iniciou-se o processo licitatório. As empresas começaram em 23 de agosto. Aí o sindicato, conduzido por Gil Alagoinhas, não, vou dizer sindicato não, o sindicato eu respeito. O sindicalista, pseudo-sindicalista, conduzido por, que é Gil Alagoinhas, que tem me criticado aí, divulgado em redes sociais, tentando me descaracterizar, simplesmente ele fez uma greve para o FGTS. Está correto. Mas por que não fez antes? Por que fez nesse momento? Até aí tudo bem. Aí veio outro mês. A empresa teve dificuldade por conta da pandemia, tá? Falta de pagamento. Ok, greve de novo, tá certo. Depois greve de novo, ok. Depois outra greve, tá certo. Depois outra greve, ok, tudo certinho. E eu já tinha pedido o reequilíbrio dos lotes econômicos, porque isso poderia ser feito depois de um mês. Se uma empresa tem mais, outra tem menos, pode readequar. Nessa reunião que a gente teve com o César, o que é que ele disse? E Vossa Excelência falou aqui hoje, eu não tenho condição de ver porque a empresa não trabalhou nem um mês. Ou seja, será que houve, não é, uma intenção clara de não ter esse contato? Aí eu fui ver. O pseudo-sindicalista, ele está nomeado na SMTT por 4 anos, na Jari. Ou seja, é o sindicalista do governo. E o discurso da SMTT, do procurador, e o discurso do sindicato é o mesmo. E ele está na Jari. Ou seja, é sindicato ou é governo? Precisa entender isso. E está aqui, e aqui está claro. Então, eu quero dizer aos trabalhadores, vocês têm a liberdade, tem que ser sindicalizado mesmo, mas abram os olhos. Não quero que vocês analisem que eu estou do lado de vocês, eu estou contra. Não, analise os fatos. O que eu quero aqui é outra coisa. O que eu quero é a lisura do processo. E eu denunciei que esse processo, do jeito que estava, chegaria ao caos, como chegou. Tem sindicalista também que tem problema pessoal. Ele confessou para mim. E ao invés de ir com a razão, vai com o fígado. Então o que é que está acontecendo? Agora tem uma coisa muito mais grave.
que a gente precisa tratar, vereador Jorge da Farinha, que eu não queria trazer aqui, mas vou trazer, certo? Vou trazer. O pseudo-sindicalista trabalha onde? Na ATP. Foi antes ou depois do processo de licitação? Ele precisa explicar se foi antes ou se foi depois, porque me parece que foi depois. E isso dá a entender que há uma intencionalidade. E quer me calar por quê? Porque não quer que seja feita auditoria? É complexo isso. Então me calar não vai. Não vai. Certo? Outra coisa, eu não, acho que não tem carta sindical, né? Mas deixa eu dizer aqui um texto que circula em alguns grupos. O pseudo-sindicalista Gil Alagoinhas, que está dizendo sou eu, né? Pseudo-sindicalista Gil Alagoinhas, em uma conversa de WhatsApp com um empresário de fora, segundo o que circula. Isso daqui eu preciso ainda verificar a veracidade. Eu só vi a foto e o discurso aqui. Tem um textozinho... Conclui, vereador. Você bem breve. Tem um áudiozinho e tem escrito o seguinte, a resposta do cidadão. Cara, a gente tem interesse, mas não paga salário atrasado, não. Não paga nada. Sendo bem sincero, a gente já vai pôr carro e vamos ter custos. Para pagar coisas dos outros, não dá não. Ou seja, o sistema de transporte público aqui do município de Alagoinhas. E eu é que não defendo o trabalhador. A história vai dizer. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente. O Jorge Farinha, mil desculpas por eu não ter dado a parte. Fica para outra vez. Continuação do grande expediente. Conceda a palavra ao vereador Jorge da Farinha. Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos com direito à parte. Bom, Vossa Excelência, o que eu quero lhe dizer, Vossa Excelência, inclusive, vereador Tó, que eu tanto respeito também, ele sabe da minha admiração, mas Vossa Excelência estava na reunião, inclusive o vereador Juraci estava, e em momento algum, o pessoal da SMTT, né, o César, que fez o levantamento todo do transporte, ele sempre se colocou à disposição para ver de fato se está existindo alguma diferença entre os lotes. Agora, o que eu não entendi, inclusive até na reunião, Vossa Excelência sempre cita que a empresa que ganhou, que está no melhor lote, é a empresa, não é a empresa que está reclamando, é a outra, que está no lote melhor, né? A que está no lote melhor, a que está reclamando. Então, eu acho que não tem lote melhor e nem pior, porque diferença, quando se faz um estudo, o estudo se foi feito em 2018, aí fez a licitação depois, aí veio o contrato, então está nesse estudo, mas no processo licitatório tem que as duas empresas rodando, se tivesse rodando os 100%, se chegasse em determinados meses, que está lá colocado, se uma tivesse tomando mais prejuízo do que a outra, ia voltar para aquela que estava tomando prejuízo. Ia igualar, tem que se igualar 50%. Nenhuma nem a outra pode ganhar mais do que a outra 1 centavo, é 50%. É claro que no início não vai bater 50%, sempre vai ter uma diferença, mas essa diferença é para ser ajustada. Mas o que eu quero lhe dizer a Vossa Excelência, que no momento que uma empresa está tendo essa dificuldade, que os trabalhadores, né, estão em greve, não está tendo como fazer esse comparativo, se está 50% de cada, ou uma está tomando mais prejuízo do que a outra. Então isso aí não é o governo que é culpado. A empresa também, vereador Tó, tem a parcela de culpa dela, porque pegou a outra empresa, que a empresa que concorreu foi a empresa Cidade das Águas. E depois, a empresa Cidade de Alagoinhas, o proprietário da empresa Cidade de Alagoinhas, né, ele passou a ser também
teve uma parcela da empresa que aí está, né, a Cidade das Águas, a cidade de Alagoinhas passou o proprietário. Então, aí vem, hoje, a empresa Cidade das Águas hoje vai estar com esse débito da outra empresa para pagar, e vai ter dificuldades mesmo. Então, Vossa Excelência está correto de uma parte, agora na outra eu não concordo. Agora, eu defendo Vossa Excelência no quesito de, pode ser sindicalista, pode ser quem for, dizer que Vossa Excelência é contra os trabalhadores. Vossa Excelência tenho admiração e sempre vou admirar. Vossa Excelência sempre defendeu o trabalhador, como eu também defendo e estou preocupado com o trabalhador. Quando a gente se preocupa em um trabalhador não ficar esse tempo todo de greve, é que ele venha, o sindicato, junto com os trabalhadores, venha negociar com a empresa, e que a empresa também tenha oportunidade, porque se a empresa não está rodando, como é que vai pagar? Já está em dificuldades financeiras, como é que vai pagar? Então é preciso que nós desta casa, os 17 vereadores, né, marquem uma reunião, presidente, com o sindicato, com os trabalhadores também, né, até com o dono das empresas, se precisar o poder público, para a gente de fato ver aonde está o erro. Porque o governo municipal, ele fez a parte dele, fez a licitação, está garantindo os 50%. Mas no momento, a gente sabe, eu sou comerciante, tenho barraca de farinha na feira, eu compro 70 sacos de farinha para vender. Quando eu vou comprar 70 sacos de farinha, aí eu tenho um comércio, você tem outro. Eu alugo um ponto, minha despesa por mês é 10 mil reais. O outro é 10 mil. Era para os dois negociar, cada um com 70 sacos. Eu estou negociando com 70, o outro com 30. O de 30 vai fazer o quê? Sempre vai estar se acabando até o fim. É o que está acontecendo com a empresa Cidade das Águas. Agora, nós, vereadores, temos que ajudar no sentido de ver se essa greve, né, se dá uma trégua a essa greve, os trabalhadores voltar a trabalhar, para a empresa voltar a funcionar, para ver se de fato o sindicato está certo. Né? Agora, o que não pode também, aí eu digo a Vossa Excelência, é o sindicalista também, já se ele falou isso, querer denegrir a imagem de Vossa Excelência, aí ele está denegrindo a imagem desta casa, e nós não vamos permitir isso. Não vamos permitir. Aí conte com o apoio desse amigo aqui, vereador, e eu tenho certeza que com toda a casa. Então, senhor presidente, desse grande expediente, eu gostaria de falar, a nobre colega vereadora já o disse, quando Vossa Excelência traz, né, essa polêmica da Secretaria de Saúde, dessa dívida, eu já liguei para a secretária, vou ter uma reunião quando eu sair daqui com a secretária, na terça-feira irá trazer essas informações, né? Se Vossa Excelência também, amanhã eu não estou aqui na cidade, vou ter que viajar para resolver um assunto particular, mas segunda-feira eu estou na cidade, se Vossa Excelência quiser, né, convidar o proprietário para a gente ir lá conversar com a secretária para ver de fato o que é que está ocorrendo, né? Eu estou à inteira disposição para a gente estar intermediando e vendo de fato aonde se está o erro. Mas porque o prédio da secretaria, se eu não me engano, presidente, inaugurou em novembro, né? E já tem essa dívida toda, então eu também vou pedir a informação. Vereador, Vossa Excelência me dá uma parte? Está escrito, Excelência. Vou pedir essa informação, já marquei com a secretária agora à tarde, para ela me passar e eu trarei na terça-feira aqui, né, essas respostas, inclusive para a vereadora Jaldice, que trouxe essa polêmica. Mas antes de eu permitir a parte a Vossa Excelência, eu gostaria de falar de um assunto aqui a respeito, né, do que o vereador Gode falou. Ele não está aqui na casa, mas ele falou que a Secretaria de Serviços Públicos não está fazendo serviço nenhum e tal. Inclusive hoje eu tive lá com o secretário Roberto
Roberto, eu também, inclusive, fui falar de algumas localidades que está precisando trocar algumas lâmpadas. E onde o secretário me falou que já está fazendo a licitação nesses 15 dias, né, porque tem o prazo, faz a licitação, tem um prazo de 5, 8 dias, 10 dias, mas que no início do mês de março, esses materiais, com certeza, já vai estar à inteira disposição para estar fazendo as manutenções, tanto aqui da sede, como também da zona rural. Mas meu tempo acho que já está curto, Excelência, mas eu vou permitir a parte e espero que Vossa Excelência seja breve. Obrigado, excelentíssimo vereador Jorge, líder do governo. Eu acho que, mais do que nunca, precisamos, Jorge, marcar uma audiência pública aqui. Já foi proposto aqui pelo vereador Baqueiro e Luma. Acho que tem que se marcar a data, Baqueiro. Convidar representantes da empresa, dos sindicatos, o Ministério Público a sentar-se a essa mesa também, né, para nós debatermos essa problemática. O que se não pode fazer é o que aconteceu com a empresa Xavier, que tantos fez, fechou. Hoje existe uma série de funcionários aí desempregados, um bocado de pai de família desempregado, e sem ter recebido seus ativos trabalhistas, seus passivos trabalhistas. Então eu acho que a discussão é mais ampla, temos que ter essa maturidade. O Tó chegou no limite, todos conhecem aqui o perfil de Tó. Tó é sempre um homem do diálogo. Agora, do desrespeito, tira qualquer um, né, de si, e está certo, Tó, não pode aqui estar se acovardando. Fazer esse apelo a Vossa Excelência como líder do governo, ver o vereador Baqueiro, presidente da casa, quanto antes marcar essa audiência. Recebemos aqui representantes das empresas, do SMTT, do Ministério Público, e com relação ao prédio da Secretaria de Saúde, Jorge, esse prédio já está alugado há quase 2 anos. Vinha se pagando um aluguel sem utilizar o espaço. Mas isso é a cara da Secretária de Saúde. Vossa Excelência também pode convocar, se quiser, pode chamar o proprietário do prédio para a gente ir tentar, né, resultado, para ver se resolve isso o mais rápido possível, né? Se resolver mais rápido, melhor, não é isso? Então eu tenho certeza que essa problemática vai ser resolvida. Não sei o porquê está esse atraso, mas eu já marquei a reunião com a secretária e na próxima sessão trarei aqui essa informação. Mas se Vossas Excelências quiser antecipar, a gente vai lá e conversa com a secretária. Então, senhor presidente, e para finalizar, vereador Luciano, vereador Tó, tanto o vereador Tó como nós vereadores, né, eu acho que aqui o poder legislativo tem que ser respeitado também, que a gente respeita os outros, a gente respeita os representantes das associações, sindicalista. Agora, o que não pode também é um sindicalista vir denegrir a imagem de um vereador. Agora, na sessão passada, vereador Luciano, Vossa Excelência, acho que lembra, eu citando que as terceirizadas da Petrobras, na minha região mesmo, em Buraci, que eu lembro que era greve todo dia, o sindicato fazendo greve todo dia, e eu, quando os trabalhadores, alguns me procuraram, digo, olha, tome cuidado, que sindicalista, às vezes ele está ali defendendo, às vezes ele larga na mão. Então lá ocorreu isso. Lá a empresa, a Montrio, a EMIC, deu como falida, abriu com outro nome, no nome de outros, e pessoas que tinham 20 anos não recebeu até hoje seus tempos trabalhistas. Então é preciso os trabalhadores também tomar cuidado. Não é momento para ficar quanto mais fica mais dias, né, a empresa parada, a empresa vai ter dificuldades em pagar, e os dias que os trabalhadores estão parados vão receber, né, e a empresa sem trabalhar, como é que paga? Então eu acho que é por isso que eu pedi a Vossa Excelência, ou presidente desta casa, né, que a gente marque uma reunião com o sindicato de fato, com a empresa, ou que faça logo essa audiência pública, né, marque logo essa audiência pública, para a gente estar aqui discutindo e chegar a um denominador comum e ver se de fato a gente salva, né, o nosso povo, que é o povo de Alagoinhas que está sofrendo. E tenho certeza que o governo municipal não defende
essa tese de sindicalista está esculhambando vereador Thor. Pelo que eu conheço, o prefeito Joaquim não autoriza ninguém a estar falando de parlamentar nenhum. Obrigado, presidente. Não havendo mais inscrito para usar a tribuna, quero convidar o primeiro secretário, está aqui o vereador Anderson Vaqueiro, substituindo a secretária Luma, primeira secretária, para proceder à leitura constante na ordem do dia. Está assinando, os vereadores da comissão estão assinando para poder fazer a leitura, pois teremos votação. Parecer Comissão de Constituição, Justiça, Redação Final e Defesa dos Direitos da Mulher ao Projeto de Lei Complementar 001/2021. A Comissão de Constituição, Justiça, Redação Final e Defesa dos Direitos da Mulher, após estudos ao Projeto de Lei Complementar número 001/2021, de autoria do Poder Executivo, que altera o salário base dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias do município de Alagoinhas, em consonância com o piso nacional profissional e diretrizes para o plano de carreira e da outras providências. Opina pela sua tramitação devido à constitucionalidade. Esse é o nosso parecer, salvo o melhor juízo, presidente. Em discussão, o parecer da comissão. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o parecer. Projeto de Lei Complementar número 001/2021 altera o salário base dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias no município de Alagoinhas, em consonância com o piso nacional profissional e diretrizes para o plano de carreira e da outras providências. Projeto do prefeito Joaquim Belarmino Cardoso Neto. Em discussão, projeto de lei complementar de número 001/2021. Para discutir, o vereador Djalma Santos. Vossa Excelência dispõe de até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, saúdo a imprensa, nas pessoas de Patrícia França, Julimar, seus colegas de trabalho, pessoal da fotógrafo, que também não deixa de ser repórteres, né? Fotográficos, e a todos os presentes. Senhor presidente, com certeza, nenhum dos vereadores que aqui se encontra teria a delicadeza de não votar a favor de um projeto que vai melhorar a vida das pessoas. Não só o pai e a mãe de família, mas todos os seus familiares. E por essa razão nós nos sentimos no dever, com muita alegria, com a satisfação imensa de estarmos aqui representando os anseios da sociedade, fazendo com que elas se sintam representadas através do nosso mandato. A todos um abraço, muito obrigado e que Deus o abençoe. Continue em discussão. Vereador Francisco, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, eu vou ser bem breve, somente para agradecer a Vossa Excelência e a esta casa, agradecer em nome dos agentes, de todos os agentes e do seu sindicato que aqui está. Esse projeto chegou na terça-feira e teve a sensibilidade de toda esta casa para que a gente pudesse, num curto espaço de tempo e numa velocidade, formalizar as comissões para que hoje, nessa mesma tarde de hoje, ele pudesse ser aprovado, para que ainda possa entrar na folha de pagamento desse mês ainda. Houve uma certa dificuldade no início porque o projeto chegou, mas chegou sem um anexo. E quando eu vi isso aqui pela manhã, já contactei com o sindicato teve na prefeitura, teve algumas dificuldades em alguns momentos, mas eu quero também aqui parabenizar a forma técnica e do procurador, James,
tem feito um trabalho muito sério nesse sentido, não é? E por isso também que isso pôde ser resolvido o mais rápido possível. No mais, agradecer a todos e parabenizar a todos os agentes, desejar sucesso e nos colocar sempre à disposição. Muito obrigado, senhor presidente. Ora, Jússi. Você. Bem, como eu disse aqui na última sessão, e todo mundo sabe também, obviamente, da minha origem, inclusive na luta sindical, na organização dos agentes, é importante dizer que essa conquista hoje faz parte de uma luta muito longa, que todos os agentes, tanto a nível municipal, mas a nível nacional, conquistaram, que começou lá em 2006, na verdade, muito antes disso, quando a gente lutava para que a PEC ela fosse colocada em votação, até que resultou na Lei 11.350, de 2006, que regulamentou a função. Depois disso, começou a grande luta para que um piso nacional fosse aprovado, e esse é um momento de muita felicidade, que parabenizo todos vocês pela luta, pela resistência, porque não é fácil ser agente. Inclusive, lá em 2006, na regulamentação, estava no texto original apenas os agentes comunitários de saúde. Foi uma luta muito grande nossa, até porque aqui em Alagoinhas, naquele momento, nós tínhamos uma nomenclatura diferente, que era vigilante local de saúde, e isso nos retirava do contexto da PEC, e aí chegou-se a denominação de agentes de saúde, para que todos fossem incluídos, contemplados naquela regulamentação. E dizer da importância que é a categoria. Quando todo o sistema da atenção básica falha, são os agentes que estão na ponta fazendo acontecer. Exposto, inclusive, a todo tipo de risco. E a gente precisa, no segundo momento aqui, discutir saúde do trabalhador, discutir também atenção à saúde mental dos trabalhadores que estão... Nós estamos em uma cidade extremamente violenta, que os agentes estão no dia a dia, nas casas, nos bairros, sujeitos a todo tipo de postura de ataque. Eu que fui agente sei bem o que significa isso, e nós precisamos discutir, colocar na nossa agenda de debates do ano de 2021 a questão da saúde do trabalhador, da saúde, mas também dos trabalhadores, dos servidores como um todo. Então, parabenizar e dizer que vocês ganham mais um reforço nas lutas agora aqui. Já fui lá na condição de agente, quando nós também discutimos a vinda do Sindax para cá. Eu acho que a saudosa Bebel, onde estiver, com certeza, vai estar feliz nesse momento, porque ela é parte dessa luta também. Então, muito obrigado e boa tarde. Para discutir, vereador. O presidente. O vereador Anderson Baqueiro já tinha pedido antes de Vossa Excelência, então conceda a palavra ao vereador Anderson Baqueiro. Vossa Excelência dispõe de até 5 minutos. Senhor presidente, eu queria primeiro, mais uma vez, estar saudando a todos da categoria dos agentes comunitários de saúde e endemias. Primeiro, estar aqui reconhecendo em público a importância que vocês têm para a cidade de Alagoinhas, principalmente nesse momento de pandemia. É um trabalho importantíssimo que é feito de vocês, de porta a porta, de visita, de contato. Eu sempre digo que vocês é a ponta de lança, é quem está em contato diariamente com a comunidade, é quem está ouvindo os reclames, é quem está ali realmente fazendo esse papel de intermediário, muitas vezes até de psicólogo, ouvindo aquelas queixas, aqueles reclames, e eu não tenho dúvida que essa casa fará o seu papel legal, como sempre dando apoio aos trabalhadores que aqui solicitam qualquer tipo de melhoria salarial, qualquer tipo de ganho para suas carreiras, e eu não tenho dúvida que essa adequação ao piso de vocês vai contar sempre com essa casa e sempre com o nosso mandato para essas lutas. Então, conte conosco. Nós sabemos que vocês são uma categoria muito querida por todos nós, muito querida pelos vereadores, e pode ter certeza que continuará a fazer parte da nossa luta aqui nessa casa. Parabéns, muito obrigado. Ainda em discussão, o vereador Jorge da Farinha, Vossa Excelência dispõe de até 5 minutos. Vou ser breve, presidente, mas eu não poderia deixar também de parabenizar nesta tarde as guerreiras, que são os agentes. A gente sabe que não é uma profissão fácil. Deixa esse microfone aí, esse aí também não presta para escutar.
não é uma profissão fácil. A gente sabe, né, vereador Thor, em um calor desse, né, os agentes estão lá 10, 11 horas, meio-dia, ali servindo a população. Então vocês têm que ter nosso respeito, né, e a gente não poderia deixar, nesta tarde, de fazer tantas sessões for necessária para aprovar esse projeto, né, para pelo menos, né, vocês saberem de fato que a gente tem o carinho e o respeito por vocês. Então pode contar com esse vereador, sempre esta casa está inteira à disposição, né, que a gente sabe da importância que vocês têm e o trabalho que vocês fazem no nosso município como agente. Então parabéns e continue trabalhando com carinho e dedicação, né, com o povo de Alagoinhas. Muito obrigado. Ainda em discussão, concedo a palavra ao vereador Anselmo Bal. Vossa Excelência dispõe de até 5 minutos. Dá minha boa tarde a vocês, a gente, né? Parabenizar o presidente Cleto, todos os amigos, que nós fizemos questão de fazer formar a comissão, né? Para ser votado hoje. Então, a gente, eu deixo um recado aqui meu para todos que estão me ouvindo em casa, nas redes sociais, que pode contar inteiramente com o nosso apoio, todo e qualquer projeto, senhor presidente, excelentíssimo, que chegue aqui a essa casa que seja em benefício do povo. E povo esse que está na linha de frente, principalmente na pandemia, né? Eu acho que vocês já deveriam estar fazendo parte, com certeza, da prioridade da votação ou da vacinação. Que vocês são aqueles que estão ali na frente, é o chamado soldado de uma guerra, né? São os primeiros a ser atingidos. Então, meus parabéns para vocês. Deixo o meu recado, todo e qualquer projeto que chegar aqui, que seja em benefício do povo, como eu falei, excelentíssima Jus, que aqui hoje são representados em 1888, uma voz daqueles que são mais esquecidos, que mais precisam. Parabéns pelo trabalho de vocês, mais uma vez. Me falta a palavra para expressar o quanto vocês são valorosos na nossa vida, porque é vocês que vão lá detectar o que está de errado. Às vezes a gente passa despercebido. Parabéns. E que Deus abençoe vocês. Essa conquista é de vocês. Vocês é mais que merecedores. Uma boa tarde. Continua em discussão. Projeto de lei complementar número 001/2021. Não havendo mais discussão, em votação, chamada nominal. Em discussão, a moção de número 002/2021. De autoria do vereador Anselmo Bal. Não havendo quem discutir, em votação, aqueles que aprovam permaneçam a comissão. Aprovada. Declaro, em nome de Deus, encerrados os trabalhos e convido, ao mesmo tempo, dentro de para uma sessão extraordinária. Projeto de lei complementar 001/2021 altera o salário base dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate à endemia no município de Alagoinhas, em consonância com o piso nacional profissional e diretrizes para o plano de carreira e das outras providências. Em discussão, em votação, chamada nominal. Vereador Jorge da Farinha. Vereador Paulo Codoro. Vereador Ed da Saúde. Vereador Anselmo Bal. Vereador Márcio da Cavada, vereador Arão,
Vereadora Jusce. Favorável. Vereadora Jaldice. Vereador Todininha. Vereador Juraci. Vereador Djalma. Vereadora Raimunda. Vereador Anderson Baqueiro, favorável. Aprovado, 13 votos a favor, nenhum voto ao contrário. Decreto 002/2021. O presidente da Câmara Municipal de Alagoinhas, Estado da Bahia, usando suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno da Câmara de Alagoinhas e pela Lei Orgânica, decreta. Artigo 1º. O acesso às dependências da Câmara Municipal fica restrito a vereadores, servidores, assessores e prestadores de serviços necessários à manutenção dos serviços essenciais da Câmara Municipal ou de interesse público, os quais deverão utilizar obrigatoriamente máscaras como medida para enfrentamento de emergência de saúde pública. Parágrafo 1º. O acesso aos gabinetes dos vereadores fica restrito ao respectivo vereador e seus assessores ou pessoas devidamente autorizadas. Artigo 2º. Fica determinado que as sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, especiais, audiências públicas e demais eventos serão realizados com a presença do público externo, devendo ser respeitado o limite máximo de 60 pessoas para ocupar o plenário, sendo neste momento incluídos os servidores dessa casa que estiverem trabalhando nas respectivas atividades. Este decreto entra em vigor na data da publicação, podendo ser revogado mediante ato da presidência, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete da Presidência, em 11 de fevereiro de 2021, José Clédio Santos Filho, presidente. Antes de finalizar esta sessão, quero agradecer às senhoras e os senhores vereadores, os quais permaneceram até o final, principalmente com o objetivo de votar o projeto de lei complementar que diz respeito, que altera o salário base dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. Eu que estou nesta casa no 4º mandato e alguns outros colegas até com mais mandatos do que a mim e outros com menos, e os que estão no 1º mandato, mas principalmente me referindo àqueles que já faziam parte desta casa, sempre que chegou a esta casa projetos de lei que se diz respeito, aumento de salário de funcionário, a lei, como o caso da lei complementar que altera o salário base, desta feita, dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemia, esta casa nunca se opôs a votar, ainda que temos um trâmite que precisaríamos cumprir, mas quando é algo desta natureza e que se diz respeito do interesse dos funcionários públicos do nosso município, nunca faltou esforço e, por certo, nunca faltará por parte desta casa, nesta nova composição, nessa nova legislatura, para podermos atender os interesses públicos e, em especial, aquele que diz respeito aos colaboradores do nosso município. Então, esta casa estará sempre à disposição e fará todo e qualquer esforço necessário para assim atender os interesses públicos. Portanto, eu quero finalizar convocando as senhoras e os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizado no próximo dia 16 do corrente mês, e em nome de Deus encerro os trabalhos.